Fala, minha torcida do Fogão, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Glorioso, que ontem foi eliminado no Newton Santos contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores. Tem informação do Fogão, então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo e vambora pra notícia. Botafogo também, viu, Felipe? Ah, temos que falar, né? Botafogo que caiu na pré-Libertadores, Cara, né? financeiramente isso é péssimo, né? Porque o Botafogo caiu, a gente pode falar de maneira, não sei se precoce, vai, nas quartas, não sei, vai, não precoce, mas caiu nas quartas na Copa do Brasil, aí você já perde uma grana. Sim. Não se classifica para a fase de grupos da Libertadores e agora cai, vai para a Sul, é verdade. Aliás, a Sul esse ano tá grande, hein? Eu acho Tem de time que... grande. E até um fato interessante, é a primeira vez nesse novo formato de pré-Libertadores que nenhum dos brasileiros passa de fase. Os dois, é verdade. Nem Botafogo, nem Bahia, né? Trazendo um pouquinho de bastidores sobre essa eliminação do Botafogo, pega muito mal a eliminação na pré-Libertadores. Porque atrapalha muito o planejamento financeiro do Glorioso para a temporada. O Botafogo contava muito com essa classificação, até porque cada vitória, cada jogo na fase de grupos mesmo na Libertadores, gera um bom dinheiro para os cofres do clube. E no caso do Botafogo, não vai ter essa questão. Esse era a primeira meta do Botafogo na temporada, passar da pré-Libertadores. Não conseguiu. O pessoal nos bastidores estava muito otimista com essa classificação e nessa expectativa de conseguir a vaga. Mas não conseguiu. Caiu uma derrota melancólica ali para o Barcelona no Engenhão e agora vai jogar a Sul-Americana. Eu vi muita crítica nas redes sociais ontem e mais uma vez o Botafogo sofreu com o goleiro, né? Foi falha, né? Falha não. Considero falha. Não foi uma falha grotesca, por exemplo, que nem no jogo de ida do Léo Link, mas foi uma falha. E o Botafogo trata como prioridade a contratação de um goleiro para essa sequência de janela. Mais que um centroavante? Mais que um centroavante. Já era uma prioridade do Botafogo. Trazendo um bastidor aqui, tem a janela de transferência interna, né? Fica aberta até o dia 27 e 28 de março. O Botafogo tentou o Matheus Magalhães, não chegou a formalizar uma oferta que viu uma negociação difícil. E agora avalia o mercado nacional em busca de um goleiro. Tem também lateral esquerdo, um zagueiro que agora já foi contratado, o meio-campista. A negociação com o Zé Lucas está muito difícil. E agora é um sentimento de frustração. O Botafogo contava com essa classificação. A negociação com o Zé Lucas está muito difícil. E agora é um sentimento de frustração. O Botafogo contava com essa classificação para a fase de grupos. Não conseguiu e atrapalha muito o planejamento financeiro para a temporada, que impacta também na chegada de reforços. E falando de reforços, saídas devem acontecer. Se vai chegar gente, tem essa questão. Alguma venda vai ter que ser feita pelo menos agora ou na metade da temporada para fechar esse orçamento visando a temporada 2026. Já tem um monte de pergunta em relação a isso aqui. Aliás, eu não li as mensagens dos São Paulinos, eu vou ler também, tá? Você tava rindo aí? Eu tava rindo e o cara mandou aqui assim, ó, Luiz Nunes. Vou ler o nome aqui, ó. Luiz Nunes de Pouso Alegre. Vocês só falam de cariocas? Cara, vamos te falar a primeira vez. São Paulo Futebol Clube é da onde? Um pouquinho mais de Botafogo. Nos bastidores existe uma insatisfação na questão do Textor também, né? Primeiro, estão perguntando aqui do Anselmi. Se ele corre risco. Eu vou passar essa bola pro Bruno Andrade, que ele e o Bocato têm uma informação mais nessa linha aí do Anselmi. O Anselmi é um técnico que foi contratado agora, né? Eu acho difícil ter uma mudança, mas quando a gente trata de Textor, né, Bruno Andrade? É mais passar para você essa bola aí. Acho que essa é a resposta. Quando a gente fala de Botafogo, mas sobretudo quando a gente fala de John Textor, tudo pode acontecer em relação à troca de treinador, negociação de jogadores. Basta ver o que tem acontecido do fim do ano passado para o começo desse ano. Naturalmente, depois de mais um revés, enfim, eu, Bocato, Hernan, você, Felipe, a gente começou a correr atrás para tentar entender se nos próximos dias ou nas próximas horas vai existir alguma movimentação em relação ao futuro do Anselmi. A resposta que eu tive, e aqui eu vou abrir aspas, para as pessoas perceberem que trabalhar com o John Textor não é fácil, então tudo pode acontecer. Parece que, vocês não têm informação, querem colocar ali um NIN, né? Nem sim, nem não. Mas eu vou abrir aspas para uma fonte muito credível nos bastidores do Botafogo, para as pessoas perceberem o que é estar nas mãos do John Textor. Eu perguntei sobre o futuro do Anselmi, se por acaso nas próximas horas poderemos ter novidades. A pessoa respondeu assim: não tem nada previsto, mas com o Textor tudo é possível na vida. Mais do que imprevisível, ele é instável. Ou seja, por enquanto é um terreno pantanoso
a situação do Anselmi. Continua no cargo, mas da noite para o dia ou do dia para a noite, o Textor pode bater a porta e falar, olha, muito obrigado, Anselmi, mas não queremos mais o seu trabalho. Estaremos apurando, mas que por enquanto não há nada, não há uma movimentação concreta. Neste momento, eu vou falar o horário de Portugal, tá? 12h24, no Brasil, 9h24. Não houve, por enquanto, um movimento para falar sobre o futuro do Martim Anselmi. Mas, como eu disse, com o Textor tudo é possível, estaremos em cima. Eu, Bocato, Felipe, Hernan e todo o pessoal da ESPN. Só uma questão do goleiro também, quando a gente fala da contratação de um goleiro novo, Botafogo... Vou ligar pra Yasmin. Liga. Um dos 3 devem sair. Yasmin. Neto, Léo Link ou Raul, que é o terceiro goleiro. O mais provável no momento é o Neto, que já chegou a ter conversas com o Corinthians, tem sondagem de outros clubes, mas tem uma dificuldade do Botafogo em negociá-lo no mercado porque ele tem alto salário. E aí os clubes não querem arcar com alto salário e o Neto é o mais cotado para sair. Tanto que ele não foi relacionado de novo, né? Foi o Léo Link no gol. A questão é ver se o Botafogo vai ter tempo hábil para contratar, achar um goleiro no futebol nacional, ter o dinheiro para contratar e o Neto também ser negociado, porque não tem como você ficar com 4 goleiros no seu elenco, né, Bruno Vicari? Então, porque tinha a história do Neto no Corinthians, não tinha? Não avançou. Então, porque tinha a história do Neto no Corinthians, não tinha? Não avançou. Não rolou? Não rolou. Não? Agora estão perguntando o seguinte, ó. Lucas já mandou aqui. Vende o Danilo pro Verdão que resolve. Porco na rede. Com essa eliminação do Botafogo, existe a possibilidade do Danilo ir para o Palmeiras? Ian Veras. E aí, o Danilo vai pro Palmeiras com isso? Tem alguma relação? Tem, Hernan? Cara, acho que não. Não, porque esse é um assunto meio desgastante já, né? É desgastante. É. Mas o torcedor fica ansioso, né? Porque assim, o Palmeiras só vai fazer o movimento se o Botafogo quiser vender, Então, se o mas aí jogador talvez estiver no seja mercado. nesse sentido, né? Então, mas em que sentido? Em sentido Você vai do desmontar Botafogo, o time? Não, acho que é no seguinte sentido. O Botafogo, ele deixou aí pelo caminho, sei lá, uns 40, 50 milhões de reais. Provavelmente, Com esses últimos resultados. Sim. Contando Copa do Brasil e não classificação para Libertadores. Diante disso, precisa vender, negociar jogador para fazer dinheiro? O Botafogo ele precisa fazer pelo menos uma venda aí, não sei se vai ser agora, nessa janela, que o tempo é muito curto, não sei se os times do futebol nacional vão ter dinheiro para contratar, tipo um Danilo, que não é tão barato, né? A gente tá falando de uma venda acima dos 20 milhões de euros, mas talvez na metade do ano tem que rolar uma venda, até para fechar o caixa, né? Então essa é a questão. Tem uma questão que é curiosa, né, nessa janela ou nesse ano, que foi ampliado o número de jogos mínimos no Campeonato Brasileiro. Para quantos foram agora? 12. Então, um jogador, ele pode... Antes eram 7, agora o jogador pode se transferir realizando 12 jogos no mesmo... Né, em um clube se transferir para outro. Temos 5 jogos no Brasileirão, né? Foram 5 rodadas, a gente está na 5ª rodada. Sim. O Danilo até agora fez 3 jogos. Mas mesmo assim não vai bater, acho que com o fechamento da janela, não sei se... Que tem essa... Mas assim, pensando na janela do meio do ano, e aí é bom o pessoal fazer as contas envolvendo qualquer jogador. A janela do meio do ano vai ser depois da 18ª rodada. Então, assim, se um jogador cumprir todos os jogos até lá, não dá. Mas no meio do ano, 31 de maio, vai ser a 18ª rodada. Certo. Então, se você tá de olho num jogador de outro time, vai acompanhando quantos jogos ele tá fazendo ou não, porque ele pode fazer no máximo 12 para se transferir. Fala, Bruno. Meus companheiros aí no estúdio vão reforçar essa história, ou pelo menos essa situação. Independentemente de ter propostas para sair, Palmeiras ou qualquer outro clube que seja, o importante aqui, até para facilitar uma eventual saída, é que isso seja feita em conjunto, porque caiu muito mal no entorno do Danilo no começo do ano, quando eles descobriram que o Botafogo, através do Textor sobretudo, articulava uma eventual saída, uma eventual negociação. E eles só foram avisados com essa negociação em andamento, ela acabou por cair por vários motivos, mas o que dá para dizer aqui é, se por acaso o Danilo sair, seja agora ou no meio do ano, na cabeça das pessoas que trabalham com o Danilo, isso tem que ser feito em simultâneo. Se for o Textor a querer definir qual é o futuro do Danilo, sem a conversa com o jogador e com seus empresários, a chance de insucesso é muito maior do que a chance de sucesso, porque eles querem trabalhar em conjunto. Em janeiro não houve um trabalho em conjunto e também por isso o negócio não foi para frente. Tem gente pedindo aqui para falar do Coutinho. Daqui a pouco o Bruno Andrade